Oi, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative os sininhos. Meu nome é Ana Maria Gonçalves, sou escritora, roteirista e dramaturga. Levantaram-se os escravos, dominaram e ocuparam a cidade. Logo derrotados pelo número de soldados e pela força das armas, a ordem dos senhores furiosos foi matar todos os membros da nação malê, sem deixar nenhum. Homens, mulheres e crianças para exemplo. Ordens executadas com requintes terríveis para que o exemplo perdurasse. Assim aconteceu. Da revolta de seu chefe pouco se sabe. No mais, o silêncio. Ana Maria Gonçalves nasceu em Ibiá, Minas Gerais. Publicitária por formação, residiu em São Paulo por 13 anos até se cansar do ritmo intenso da cidade e da profissão. Em viagem à Bahia, encantou-se com a ilha de Taparica, onde fixou moradia por 5 anos e descobriu sua veia de ficcionista, passando a se dedicar integralmente à literatura e ao multifacetado universo cultural da diáspora africana nas Américas. A autora estava de férias na Bahia. Ela era publicitária, quando de repente ela vai na ilha de Taparica, chega na ilha de Taparica, ela vai numa aldeia de pescadores, ela chega numa aldeia de pescadores, alguém chama ela para tomar um café. E quando ela entra, ela vê uma quantidade imensa de papéis antigos. Ela pega um desses papéis e olha. Quando ela olha, o que ela vê? Ela vê que tratava-se de um diário de uma afrodescendente do século XIX. O material que está ali era coisas que eu queria saber e que eu realmente também não encontrei em nenhum outro livro, né? Falei, então vamos escrever. Então partiu da minha curiosidade de entender essa parte da história do Brasil que nos foi negada, né? E partiu da minha necessidade de, naquele momento, também me entender como negra, né? Entender uma parte da minha família, uma parte da minha formação, das tradições que vão passando de geração em geração e que você não tem noção de onde vem, né? Como acontece com a maioria dos afrodescendentes, da diáspora inteira, aí não só no Brasil, né? Em 2006, a autora torna-se conhecida em todo o país com o lançamento de Um Defeito de Cor, narrativa monumental de 952 páginas. O livro conta a história de Kendi, capturada no Dahomey, Benin, aos 8 anos de idade, trazida ao Brasil, onde foi batizada Luísa, sua jornada de escravidão e liberdade, vivida na Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro, Santos, São Paulo, o retorno à África, a tentativa de voltar ao Brasil. 80 anos de uma mulher negra do século XIX, em sua complexidade, amores, amigos, filhos, política, trabalho, inteligência, estratégia, resiliência. Você vai entender, por exemplo, como é que foi a história da independência do Brasil. Você vai entender como é que se dava as relações entre escravos no Brasil, que era uma relação extremamente conflituosa, totalmente diferente da harmonia que a gente aprende nos bancos da escola. Porque todos vinham de lugares diferentes, de etnias diferentes, de rivalidades. E isso também aqui no Brasil, isso se dava também. A terceira, que você vai conhecer um Rio de Janeiro totalmente diferente daquele, por exemplo, que Machado de Assis nos colocava. Você vai entender o Rio de Janeiro, por exemplo, do ponto de vista dos escravos. Vai entender as revoltas nas quais ela participou. E quando ela olha no horizonte, certa vez, aos 30 e poucos anos, ela decide voltar para a África. Quando ela volta, ela no caminho, na viagem, ela se apaixona por um marinheiro. E eles se apaixonam, quando chega na África, a África rejeita. Ela já não é mais uma africana, ela se tornou outro. Mas qual o barato disso?
O barato é que quando ela chega na África, vocês vão entender como é que funciona a dinâmica da escravidão na África. Esse título vem de uma lei colonial brasileira, do período colonial, que dizia que negros, para ocuparem posição de destaque na administração, na igreja ou no exército, teriam que escrever para o imperador ou para o rei pedindo dispensa do defeito de cor. Isso aconteceu, por exemplo, com o padre José Maurício Nunes Garcia, um grande músico aqui de Minas Gerais, que teve que pedir licença para o imperador para ser o responsável pela música da igreja, se não me engano, não sei se Ouro Preto. Então, eu achei importante a gente destacar a crueldade dessa lei, né? Ou seja, para poder ser alguém em determinadas áreas, o negro tinha que abrir mão da sua própria cor, pedindo dispensa, né, do defeito que era a cor. Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves. É um livro que merece lugar na sua estante. É o livro mais importante até agora no século XXI. Então, gostou? Deixe o seu like!